Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Herdeira, transformando as nossas heranças em riquezas. Eu sou Luciana Cardoso, a host desse podcast. Estou aqui com uma amiga querida que eu conheci lá em Roma. Como que pode ser mais simples? Gente, muito chique um negócio desse. Que eu conheci em Roma em 2019, ficou na minha vida. Dani Damo, lá de Chapecó, maravilhosa. Eu queria que você se apresentasse, mas antes de você se apresentar, eu queria te contar a minha alegria de te receber aqui. Para mim é uma riqueza, assim, gigantesca. Eu te admiro demais. Eu acho você um exemplo de empreendedora, um exemplo de psicóloga, um exemplo de psicóloga sistêmica, um exemplo de beleza, de doçura, de acolhimento. Ai, que coisa mais boa. E eu fico muito feliz por você ter escolhido que eu ficasse na sua vida uma viagem em 10 dias, e eu tenho certeza que eu fiquei. Isso para mim é muito rico. Eu amo cada conversa, eu amo cada fofoca, eu amo ter você na minha vida. Então, muito, muito obrigada por estar aqui na minha casa, no meu cantinho, nesse espaço que é tão importante para mim. Se presente, por favor. Não posso agora, eu tô emocionada. Ai, Lu, muito obrigada. Assim, acho que sim, você entrou na minha vida e ficou, né? Eu acho que a gente conseguiu construir uma amizade sincera, bacana. E já te tive lá na minha casa, né? Eu acho que isso é tão gostoso. Eu quero ir na mansão. Tu quer ir na mansão? Quero ir na mansão. E acho que é uma que apoia a outra. Isso, eu penso isso o tempo todo, assim, né? Que nós, principalmente nós mulheres, né? Que temos um pouco mais de dificuldade para conseguir aparecer, a gente precisa uma da outra, né? E quando a gente tem uma amizade sincera, assim, de que uma apoia, uma chama o que a outra tem a oferecer de melhor e apoia e divulga e vai, eu acho que isso é maravilhoso, isso é uma amizade sincera. E eu tenho por ti uma amizade sincera. Obrigada. Quem é você, Dani Damo? Então, eu sou Daniele Dos Damo, eu sou natural de Porto Alegre, mas moro em Chapecó desde bebê, então, tipo, isso só tá lá na minha identidade. Atualmente, eu trabalho como psicóloga e terapeuta de casal e família na área clínica, mas sou também diretora do Interciclos, que é o Instituto de Formação em Terapia de Casal e Família, que fica situado em Chapecó. Sou autora de 2 livros, né? Um é Quando o Divórcio Acontece Só no Papel. Sim. E esse segundo, em parceria com a Lúcia Vinagre, que é o do self do terapeuta, a cartografia dos tesouros escondidos no terapeuta. Tem um terceiro, tem 3 livros. Tem um que a gente fez na formação, né? Que é o Diário de uma Formação. Que aí os alunos falam dos casos que eles atenderam lá e a gente vai fazendo todo o estudo de caso. Maravilhosa. Antes de eu te contar o tema, eu vou te contar, e a Dani vai explicar o que é esse tema, porque ele tem um nome complicadinho aí. A Dani é responsável por 3 riquezas na minha vida. Uma é Patrícia Ferraz, que é uma riqueza que eu tenho na minha vida, que só de eu falar eu já fico emocionada e eu já choro, não posso chorar. A segunda é a mudança do meu nome. A Dani é responsável pela mudança do meu nome, era Luciana de Barros e se tornou Luciana Cardoso, e eu acho que foi o primeiro passo de toda essa mudança aí que a gente começou a falar agora mesmo, mas que não falamos. E a terceira é a minha cirurgia. Quem me segue ali, principalmente os alunos da herança, sabe que eu vou fazer uma cirurgia no final do ano, e tudo isso tem aí a mão e a bênção da Dani, então isso é muito especial estar aqui com você. Tema de hoje, gente. O tema de hoje é sobre o livro da Dani, Self do Terapeuta, mas eu quero que a gente fale do nosso self-love, cuidado com o self, porque isso é comum pra gente, pros terapeutas. Aliás, minto, não é tão comum assim, é comum pros sistêmicos, pros psicólogos sistêmicos, esse olhar pro nosso self, mas olhar para o self é importante demais. Então, vamos lá, Dani, o que é self do terapeuta? O que é isso? Primeiro, eu diria que é imprescindível. Tá. Né? Eu acho que o self do terapeuta, você olhar para ele vai diferenciar o bom terapeuta do excelente terapeuta. A
A gente pode ser muito bom tecnicamente, a gente pode saber tudo. Mas se a gente não olhar, se a gente não tiver conhecimento do nosso self, a gente não vai conseguir chegar na excelência do nosso trabalho. Porque o self do terapeuta, ele é constituído pelo o eu pessoal, que é a minha história, as minhas vivências, de onde eu vim, a minha origem, o meu casamento, as relações que eu constituí ao longo da vida, e o meu eu profissional, que ele é constituído pelos meus professores, pelos meus mentores, pelas teorias que eu estudo, pelos pacientes, clientes que eu atendo. Tudo isso vai constituir o meu eu profissional. E o self do terapeuta é a intersecção disso. E quando a gente pensa no trabalho com o self do terapeuta, é isso, assim, né? Eu sempre digo assim que numa sessão de terapia, a gente pode muito bem arrasar nas técnicas e vai. Só que num determinado momento, que não vai ser sempre que vai acontecer, né, Lu? A gente vai atender muitas pessoas e que a gente vai conseguir manejar muito bem. Mas quando chegar um ponto, algo naquela história, que não precisa ser uma história parecida, mas algo do sentimento que surgiu ali, que tocar no meu, se eu não tiver consciência disso, eu vou me atrapalhar. E vou me atrapalhar bastante, com possível até prejuízo para o meu paciente, mas um prejuízo pessoal para mim também, porque também vai ter uma coisa de crise dentro de mim, e aí eu vou precisar de ajuda para desenosar isso, né? Então, porque nós estamos o tempo todo trabalhando com o self do outro, né? E se a gente não conseguir se diferenciar disso, entender, e isso não é teórico. Não é. A gente sabe que a gente... vamos pensar aquelas teorias que falavam da neutralidade, né? Nós não somos neutros. Gente, deixa eu só explicar aqui. O que a Dani tá falando aqui? Porque às vezes a gente vai, Dani. Tá bom, vou explicar. Me ajuda. O que ela tá falando isso? Que durante muitos anos, dentro da psicologia, dentro da psicanálise, existia uma neutralidade, como se o psicólogo estivesse ali atendendo e ele fosse neutro ali naquilo que estava acontecendo. A psicologia, eu vou falar que a psicologia sistêmica, ela traz uma não neutralidade. Eu sou um sujeito que estou ali dentro daquele processo, me relacionando com aquele processo. Então, é como se o psicólogo, ele estivesse dentro daquele quadro terapêutico, ele está ali. Então, os nós terapêuticos, as minhas dores, a minha história, e não chegam qualquer caso, né? O caso, ele vem pra gente de presente ali, ele é nosso, ele faz parte da nossa história. Então, não tem como ter essa neutralidade. O psicólogo, ele tá ali dentro daquela relação, trazendo o seu pacotinho também com ele quando ele tá atendendo alguém. É isso que ela tá falando de neutralidade, que não existe essa neutralidade. Isso, obrigada. Essa neutralidade não existe porque são dois seres humanos em contato, né? E eu penso que quando a gente atende casais e famílias, isso tende a ficar um pouquinho mais complexo, porque a gente tem muitos selfies ali, né? Sim. Então, a chance ou a possibilidade de um atrapalho ali acontecer, ele é maior, né? Talvez até por isso que a sistêmica fale tanto sobre o trabalho do self do terapeuta, né? Sim. Porque trabalha mais com esse público, apesar de também ter o público individual, que isso também pode acontecer com qualquer profissional, né? Só por curiosidade, você já fez quantos cursos de self do terapeuta na vida? Muitos. Muitos. O que a Dani tá falando? Nós, terapeutas sistêmicos, nós temos um cuidado para olhar pra gente, pra nossa história, e o que da nossa história esbarra na história do outro. Então, muito difícil você ter um terapeuta sistêmico, um terapeuta de família, que ele não conhece a sua própria história, que ele não conhece a história da sua família. E aí você pode virar para mim e falar assim, nossa, Luciana, mas todo mundo conhece a sua própria história. Não conhece. Tanto que, eu vou falar daqui a pouco, esse é um dos pontos necessários se você quiser ter uma boa relação com o dinheiro, conhecer sua própria história, saber quem você é.
Se você não souber quem você é, você não desenvolve. Então, o psicólogo familiar, ele estuda, ele faz um trabalho raiz, assim, na sua própria história. Eu tô aqui pensando que eu tô indo fazer uma viagem muito importante, que eu vou fazer uma investigação histórica aí da minha família, dos antepassados. Então, nós temos isso como um lugar de muita importância. E eu conheci a Dani em Roma, num curso sobre self do terapeuta, mas já fiz vários, inclusive o da Dani. Dani, então, fala um pouquinho do... deixa eu só... então, assim, na formação de um terapeuta de casal e família, o self do terapeuta, ele é obrigatório, né? Algum trabalho com o self do terapeuta. Então, a gente costuma fazer nas formações do genograma. Sim. Né? Que é um mergulho profundo ali, né? Na história da tua família e de reconhecer pontos que a gente não conhece. A gente sabe narrar, a gente conta uma história ou outra, mas a gente não conhece de fato, né? Só que no genograma, a gente vai... são várias portas, vamos dizer assim, né? Porque no genograma vai aparecer muita coisa, né? Vai aparecer muitos dados, muitas informações, e a gente tem umas pinceladas. No decorrer da vida profissional, aí que eu acho que entra a questão do trabalho do self, do terapeuta, porque a gente não faz isso uma única vez na nossa vida. A gente faz várias inserções. E a cada inserção, a gente vai abrir uma portinha. E vai entrar fundo naquela porta, né? Eu costumo dizer, assim, quando o meu self, alguns dos meus trabalhos de self, quem fez foi a Lúcia Vinagre. Eu costumava dizer, assim, que a sensação que eu tinha era que eu tinha feito 10 anos de terapia em um trabalho de self. Porque aquilo que na terapia ia, e eu sei que um dia eu chegaria, no trabalho de self é como se tu dissesse assim, agora vai, né? Porque você consegue fazer um movimento que antes tu fica só na reflexão, né? Fica só aqui, pensando por ele. E no trabalho do self, do terapeuta, tu abre essa porta e tu entra de fato nela. É um mergulho, né? E é diferente do genograma, que tu identifica várias coisas, mas tu não mergulha de fato em algo, né? Então, o genograma é uma porta de entrada excelente, que todo terapeuta tem que passar por isso, né? Mas depois disso, ao longo da carreira, eu entendo que a gente tem que fazer várias inserções de trabalho do self e do terapeuta. Em momentos diferentes da nossa vida, situações diferentes, cada vez a gente vai enxergar algo novo e a gente vai poder se aprofundar. Você consegue me contar como que a gente faz esse trabalho de self? Como eu facilito? É isso? Como que pode ser feito? Quem tá aqui, quem tá ouvindo aqui? Porque isso é uma dificuldade que eu tenho, tá? É uma dificuldade muito grande, que eu sempre falo assim, o Heranças é um mergulho profundo na sua história. Isso eu sempre falo, gente, o Heranças é um mergulho profundo, o Heranças é um mergulho profundo, mas a gente às vezes não consegue quantificar, não consegue explicar. E aí eu vou atrás dos alunos para perguntar, e aí, o que é o Heranças para você? Claro. E aí todo mundo fala assim para mim, Luciana, o Heranças você tirou uma venda dos meus olhos. E eu não é isso que eu quero saber como? Aí a outra fala, tem uma aluna maravilhosa, Luciana Conrado, ela fala, Luciana, você é o meu oculista. Que bacana. Você me deu óculos para eu enxergar uma coisa que eu nunca enxerguei na vida. Eu quero... Então, Luciana, você trabalha com o self do terapeuta. Isso. Tá? Tu é a facilitadora. O meu trabalho é como o seu. Não, mas eu queria que a gente explicasse lá para eles, para o pessoal de casa, como, porque eu não dei conta de explicar, então eu tô te colocando nessa fria. Como que é esse trabalho? O que eu entendo, assim, que o movimento que a gente faz, eu vou te falar como, não como facilitadora, tá? Como alguém que viveu. Isso. O movimento que a gente faz lá é como se fosse um movimento que tu tem que fazer na tua vida. Só que tu faz simbolicamente aquilo e depois tu sai de lá tão mexido que aí você vai
você vai encontrando meios de reproduzir isso no mundo real. Você percebe que é tão profundo, que você não dá conta nem de contar aí. Não dá. O que acontece lá? Que você Não falou dá. assim, o movimento que você faz lá. Porque... Lá onde? Porque assim, ó, no trabalho do self do terapeuta, esse, né, que eu faço, que a Lúcia faz, a Lúcia agora tá fazendo o online e eu tô fazendo o presencial, né? Tá. A gente cria uma cena. Da história daquela pessoa e de acordo com uma consigna que a gente dá, o facilitador... Consigna, você contou sua idade, você sabe, né? Como? Consigna, você falou sua idade aqui agora. Sério, hoje é como? Qual é o nome atual? Os jovens não sabem. Não sabem? Uma ordem, uma explicação. Uma tarefa. Uma tarefa. Você dá uma tarefa e a partir daquela tarefa o facilitador vai entender por onde ele vai entrar. Tá. Né? E ele vai entrar na história e vai questionar a história e vai criar uma cena junto com aquela pessoa. Tá? Uma cena que tem a ver com aquela dor. Né? Cria a cena, coloca lá as pessoas importantes daquela cena. Eu só tenho medo que as pessoas que fiquem ouvindo fiquem pensando isso aí é constelação. Não é, tá? Tá. Não é, porque a base teórica da constelação é outra. Mas não é só a constelação que usa essa coisa dos personagens. Se a gente pensar no psicodrama, o psicodrama já usa isso há bastante tempo. Então, a gente constrói aquela cena e ajuda aquela pessoa a fazer o movimento que ela tem que fazer com aquelas pessoas. É um movimento simbólico, mas ele é um movimento real, que ele acontece na prática, com um movimento mesmo, um movimento físico, com emoção, né? Porque o aquecimento faz também com que a pessoa se sinta lá, com aqueles personagens, com aquelas pessoas da sua vida, e o movimento que o facilitador ajuda ela a fazer é o movimento que ela vai ter que fazer lá na vida dela. Entende? Então ela faz na prática, e o outro ponto forte é a emoção. A gente sabe que o ponto da terapia, né? A terapia ela funciona quando a pessoa consegue alcançar a sua emoção. E no self do terapeuta isso é possível. A pessoa alcança a emoção, ela faz o movimento concreto, o movimento que tem que ser feito de despedida, de perdão, de qualquer coisa que tenha um impasse ali. Então, ela fazendo esse movimento concreto, na prática, com a emoção, quando ela já sai dali mexida. E ela já sai movida, transformada. E aí, depois, ela vai fazendo isso na sua vida real, sabe? Isso vai acontecendo. Não é mais ou menos isso que tu enxerga lá no Edas? Não é isso? Não, é só que não, eu não quis te colocar numa fogueira, não. É porque é tão difícil explicar como que o benefício de um autoconhecimento, o benefício de conhecer seu self, de conhecer onde que você tá paralisado, que às vezes você nem sabe, assim. E como que é difícil explicar isso. É muito difícil. É algo que eu falo, eu te convido para vivenciar, assim, porque é um lugar que é difícil. Eu não quis te colocar numa saia justa, não, embora que eu sei que você dá conta de ficar tranquila nisso, mas como é difícil convidar o outro a olhar para os seus nós e ir além. Sabe, porque às vezes, e eu tô falando aqui carinhosamente, o seu problema tá num lugar que você não vê, que você não enxerga, que você não consegue ver ali. E aí você nem sabe que precisa desse momento de cuidado. Posso falar besteira aqui? Principalmente quando eu tô muito no lugar de arrogância, do eu não preciso, o outro precisa. Na família a gente faz muito isso, em casal a gente faz muito isso. Meu marido que precisa e eu que não preciso. Mas quando eu me coloco como um estudioso da minha própria vida, que eu acho que isso que é o self, eu posso estar falando besteira, mas um estudioso da minha vida, da minha história, de mim mesmo, o quanto que eu vou encontrando problemas e soluções à medida que eu vou mergulhando profundo na minha história. Quanto mais humilde a gente fica com a nossa história, mais empoderado a gente fica, na verdade, né?
Porque o ponto é a humildade de eu poder reconhecer as minhas vulnerabilidades, de eu poder acessar as minhas vulnerabilidades. E tem uma outra mágica que acontece, que eu digo que é mágica, porque a gente tem a questão do grupo. Sim. Né? Uma coisa é eu reconhecer as minhas vulnerabilidades e eu tocar nas minhas vulnerabilidades lá com o meu terapeuta, que eu já tenho vínculo, que eu tenho uma aliança terapeuta constituída, que eu estou num espaço seguro. A outra coisa é eu estar num grupo. Isso faz muita diferença. O acolhimento do grupo, as ressonâncias que cada um vai ter e que vai poder contribuir com aquilo que o outro está sentindo ali, isso é maravilhoso, tu entende? Mas é desafiador também, porque quando eu me desafio a participar de um grupo do self do terapeuta, é óbvio que eu penso, cara, eu não vou entregar o ouro, né, no meio de todas essas pessoas, de colegas de profissão, né, que já me conhecem ou que não me conhecem. Então, acho que isso é ainda um passo a mais, sabe? De eu poder me desnudar, esse poder disso é fantástico. Concordo. Trazendo um pouquinho aqui para psicologia financeira, tá, Dani? Eu falo que nós precisamos passar por 3 caminhos para o dinheiro vir, ficar aí na nossa vida e tranquilamente. O primeiro é se conhecer, conhecer sua história, é saber seu DNA, é saber mesmo você, sabe? A sua história com o dinheiro, ele não começou em você, ela começou há muito tempo. Ela já faz parte da sua vida antes mesmo de você nascer. O segundo é o olhar para a sua capacidade. O que você é capaz, tá? E o terceiro é a sua autorização. Se você tem autorização. E a autorização, ela esbarra no merecimento. Você tem merecimento para esse dinheiro ficar na sua vida? Então, se você não tem um desses 3 aqui, eu acho que é uma linha... Eu sei que o desenvolvimento ele é em espiral, mas eu preciso saber quem eu sou para saber da minha capacidade, para saber se eu tenho autorização, se eu não tenho autorização. Não é da autorização para saber quem eu sou. E eu tenho um curso que é uma imersão Dinheiro e Mulher, e eu falo... principalmente eu falo para as mulheres, porque esse curso é para as mulheres, que nós nascemos com self, e aí você vai me corrigir aqui se eu estiver falando besteira ou não. Nós nascemos com self. A mulher, ela não foi permitido ter dinheiro. O acesso ao dinheiro é novo, tá? E nós não sabemos lidar com isso, e nem o homem ainda. Mas vamos aprender. O casal vai aprender a lidar com isso. Então, a mulher não teve essa autorização de ter dinheiro igual o homem. A gente fala que a mulher ficou com proibido e o homem ficou com permitido no uso do dinheiro. Então, tudo aquilo que envolvia características de liderança, de empreendedorismo, de negócios, na mulher, quando ela era criança, era uma ofensa. Então, o homem que trazia solução, que ele era bom de solução e tudo mais, ele era maravilhoso, ele era incrível, ele era o criativo. A mulher era a dona da razão. A Mandona, eu ia falar a Mandona aqui agora, né? Atrevida. O homem que tinha a voz era um empoderado. A mulher que tinha essa voz de liderança grita, histérica, fala alto demais, conversadeira, intrometida. Então, quando você estuda isso de fato, você vai perceber o quanto as suas características naturais de empreendedorismo, liderança, negócio, elas foram criticadas. Então, até a curiosidade em excesso, aquela menina curiosa, ela era mal educada. Mal educada e enxerida, que Minas é enxerida, sabe? Se você conhece essa palavra enxerida, escreve aí, eu conheço essa palavra, Luciana. Se você conhece consiga, escreve aí também. Escreve, Lu, eu conheço consiga, eu sei o que é isso. E aí, tudo que a gente quer é ser aceito pelo outro, é pertencer, fazer parte.
Então, quando eu era chamada de chata, intrometida. Quando você vai sendo chamada assim, você vai tentando mudar para adaptar aquele ambiente, ser querida naquele ambiente. Então, você cresce e você vai deixando de lado o seu dom natural, sua potência, aquilo que você tinha seu, sabe? E aí vamos imaginar que passou 42 anos. Você esqueceu disso. Então, um dos primeiros movimentos é eu saber quem eu sou. E o segundo, a minha capacidade. E onde que a minha capacidade está escondida, Dani? Nessas ofensas. Aquela sua, quer saber da sua capacidade, é só você descobrir o que seu pai te falava de você, o que sua mãe te falava de você, o que seu irmão falava de você, sua irmã falava de você. Ali está o seu maior poder pessoal. Porque a capacidade, ela não é uma capacidade, eu tenho capacidade de trabalhar, mas eu tenho uma capacidade que ela é minha. Por exemplo, eu tenho uma capacidade natural de trazer movimento para as pessoas. Isso é meu, ninguém me tira. É meu. Onde você for, você vai encontrar esse poder meu. E essa capacidade sua, natural, que é sua, sabe? Por exemplo, talvez a sua de enxergar o outro, de ver o outro, não sei. Essa capacidade sua natural é a sua maior riqueza. E ela está escondida em camadas, em camadas, em camadas, em camadas de um self falso, se eu posso chamar assim. Porque eu tive que me mudar para caber. O que você acha disso e o que você fala disso? Então, eu concordo com o que tu fala. Não é esse o trabalho do self do terapeuta que eu faço. Ok. Tá? Mas eu não tenho nada a discordar do que você falou. Eu costumo dizer para os meus alunos que as coisas que nos acontecem na vida, elas são como se fossem as nossas pérolas, né? Porque a pérola, ela nasce de uma lesão. Ela é aquele grãozinho de areia que entra na concha e que fere a concha. E que a partir desse ferimento nasce uma pérola que é uma riqueza. Então, quando a gente tem uma tendência a tentar sair dessa dor, né? A deixar isso no passado, a tentar passar e seguir. Mas eu penso que quando a gente mergulha nessa dor, que é mais ou menos isso que você está falando, né? Tu está falando da dor lá dos xingamentos, né? Da dor da crítica lá atrás. Quando a gente mergulha nisso, a gente vai encontrar a nossa pérola, que é o nosso tesouro. E é esse tesouro que vai, como se vai reluzir a nossa vida, né? Por isso que o título do livro também é isso, né? É dos tesouros escondidos no terapeuta. Então, isso que tu fala é um tesouro, né? Algo que lá atrás, né? Era uma característica nossa, que independente da forma, mas vinha com dor, né? Porque quando o pai e a mãe tentavam corrigir, quando havia crítica na escola, né? Vem com dor. Então, aí a gente vai enxergar que tem uma pérola aí. E essa pérola, ela vai brilhar. Ela é valiosa. Né? E isso a gente faz com vários pontos da nossa vida em momentos diferentes, claro. Tem uma frase que fala que quando a gente cura uma dor, ela vira força. É isso aí. É isso aí. Me fala do livro. Como que surgiu a ideia do livro? E onde que a gente compra o livro? Tá. E ele é só para terapia? Gente... Muitas perguntas, mas vamos lá. Então, o livro surgiu, eu e a Lúcia começamos a fazer esse trabalho. A Lúcia, né, e eu como aprendiz da Lúcia. Começamos a fazer esse trabalho lá em Chapecó, Santa Catarina. E esse trabalho, a gente fazia uma parte... obviamente vivencial, e a gente fazia uma parte teórica antes. Só que para a parte teórica, Lu, olha só, o self do terapeuta, olha a importância disso. E a gente encontrava 2 parágrafos num livro do Andolfi, uma página no livro do... Até esqueci do nome? Do... Eucaim, do Moniel Caim. Vocês trabalham muito com...
O da complexidade, adoro ele. Então, assim, mas todos eles, tá? Maturana tinha um pouco, alguma coisa, enfim. E aí, a gente ia fazendo um quebra-cabeças. E aí, eu disse pra Lúcia, só um pouquinho. A gente sabe da importância do self do terapeuta, a gente tá trabalhando, as pessoas estão sentindo isso. A gente precisa ter uma construção sólida sobre o self do terapeuta, teórica. E aí a gente pensou, não, então a gente vai fazer isso. Vamos chamar as pessoas que a gente conhece de referência e que já trabalham o self e vamos fazer essa construção teórica sólida. E o que a gente entendeu, além disso, o que eu acho que é muito legal na segunda parte do livro, que é o relato das pessoas que fizeram o trabalho do self do terapeuta. E eles vão contando o relato da história deles, como é que eles foram fazendo essa construção. Isso que tu pergunta, o como. O como. Né? Essas pessoas, esses autores foram falando sobre como foi o como deles. Então, por isso que eu acho que esse livro ficou muito rico, porque ele ficou com uma consistência teórica importante e ele ficou também com a questão prática. A gente coloca ali como a gente faz. Sim. Tá? E as pessoas que viveram isso vão falar com as próprias palavras. Isso que tu pede para as tuas colegas darem o seu depoimento, é isso, assim, ele tá ali. Né? Compra o livro na Amazon, em qualquer site, você coloca lá, o self do terapeuta vai aparecer facinho, facinho. É da editora Artesã, também dá para comprar direto na Artesã. Aí tu perguntou se é só para terapeutas, né? Isso. Eu diria que a primeira parte, sim, porque eu não sei se outras pessoas de outras áreas do conhecimento teriam interesse, mas a segunda parte, ela é tão legal que eu acho que pessoas que não são da área, mas que têm curiosidade sobre, gostariam muito de ler. Então, não sei, assim, teria que alguém que seja de outra área poder me dar esse feedback, né? Eu só conheço os feedbacks de quem é da nossa área. Tá, deixa eu só tentar aqui, o que a Dani falou aqui da questão de quanto às vezes a gente paralisa num trabalho justamente porque ali tá tendo um nó mesmo. E com dinheiro é a mesma coisa. Por isso que eu queria tanto te trazer aqui. Com dinheiro é a mesma coisa. O nosso problema com dinheiro, Dani, ele não é porque eu tenho que gastar menos do que eu ganho. Se fosse isso, seria muito fácil. O problema do dinheiro é porque ele está na relação. Ele está na forma como eu me relaciono, ele está ali na relação com o outro. Quando eu coloco o meu pai diante de mim, ele tem um significado. Quando eu coloco uma outra pessoa, ele tem outro significado. Da Ariely fala da relatividade do dinheiro, como que o dinheiro muda o valor. Por exemplo, R$5 muda o valor, é caro e barato, de acordo com o tempo. E então, assim, na minha opinião, conhecer um trabalho de self, olhar, e pode às vezes vir para a teoria mesmo, mas como que isso é importante para você trabalhar todas as esferas na sua vida, te compreender enquanto sujeito de uma família, de um sistema, um ser relacional, que às vezes a gente não pensa nisso. Por exemplo, como que o dinheiro é afetado pela nossa relação familiar, como que a nossa sexualidade é afetada pela nossa relação familiar, como que a nossa profissão, escolha da nossa profissão. Então, na minha opinião, é um trabalho teórico como o amor líquido de Baum, só que é mais fácil, tá, gente? Tem uma linguagem fácil, mas o quanto é essencial entender disso, sabe? Como que ele é importante, como que seu livro e o livro da Lúcia é importante. Então, eu ouvindo você falar, eu me lembrei da supervisão. Exceto quando a gente vai supervisionar alguém que está iniciando a carreira, a supervisão ela é técnica, teórica. Fora isso, supervisão é o self do terapeuta. Sim. É onde que o terapeuta está empacado. Por que o terapeuta não consegue avançar com aquele paciente? Então, a gente vai lá, vai lá cavar e vai entender o que está pegando no self desse terapeuta que ele não vai adiante nesse caso.
Então, assim, ó, claro que se a gente pensar em terapeutas jovens ali, que estão iniciando, possivelmente tem alguma orientação de ordem mais teórica, né? Assim, não, isso não é adequado, vai para cá, vai para lá. Mas se não, Lu, é do ser humano que está ali na frente do paciente. E esse ser humano precisa ser visto pela pessoa mais importante, que eu acho que é você. Você precisa aprender a olhar para você, né? Seja através de um livro, seja através de um trabalho, né? Seja através de heranças financeiras, mas o quanto é importante fazer esse mergulho profundo, que a gente só sabe falar que é um mergulho profundo, é a única coisa que a gente sabe falar, 50 minutos para falar o quê? Que é um mergulho profundo. Tá bem. Mas tem bons nadadores aí, tem gente que gosta, né? E eu acho que a prova que funciona é o nosso desenvolvimento. Então, né? As pessoas... Isso é interessante, né? Porque o meu transformar é muito visível, principalmente o meu transformar na internet. Ele foi muito visível. Para quem estava comigo há alguns anos, ele grita, urra, e passa pelo selfie do terapeuta. Não teve outro caminho. Todos nós, né? Porque, vamos pensar... Claro, tem várias coisas que vão acontecendo, né? Pessoas vão entrando na nossa vida, a gente vai fazendo terapia, a gente vai conhecendo, tudo isso. Mas eu diria, da minha experiência, que o self do terapeuta, todas as vezes que eu trabalhei o meu self, foram momentos de salto na minha carreira e na minha vida pessoal também. Então, as outras coisas... Contribui, claro, eu continuo em psicoterapia e assim vai, né? Mas esses mergulhos é o salto. Depois tu sai de lá e tu vê o que tu vai fazendo, né? Aí tu vai tendo que colocar tempo e energia para ir realizando. Mas é ali que sai o impulso maior, né? Aí depois tu vai realizando, aí depois tu faz um outro mergulho, faz um outro movimento, né? Importante na tua vida. Mas quando eu penso na minha carreira e na minha vida pessoal, o self do terapeuta, os trabalhos com o self do terapeuta foram essenciais. Ok. Dani Damo, estamos caminhando aqui por fim. Eu deixei de fazer alguma pergunta. Você gostaria de falar alguma coisa aqui? Queria mandar um abraço para Dalvana, tá, Dalvana? Tu viu que corajosa? Você viu que rico? Você sabe que Dalvana vai assistir, ela vai lembrar. Eu comecei a fazer meditação há uns 5 anos. Meditação fez parte do meu processo aí, porque ela realmente, quando tudo estava acontecendo na minha vida, a meditação, Edgar Morin, era o autor que eu esqueci. Tu queria o nome. Porque Edgar Morin fala que não foi do alto da montanha que eu cresci e desenvolvi, foi lá embaixo, do olho do furacão. Então, lá, quando estava no olho do furacão, a única coisa que eu tinha era a meditação, minha única companhia, né? Eu fiquei um tempo aí de gestação, correndo risco ali na minha gestação, então eu só podia ficar ali quietinha. Então a meditação foi aquilo que me salvou mesmo. E tem uma meditação que eu fiz um dia, eu aprendi a fazer meditação na internet com as pessoas, que eu queria que as pessoas tivessem o benefício daquilo que eu tive um dia, tá? Mas a minha meditação, ela não é elaborada, ela é vivencial, ela é sentida por mim, eu acho que eu faço ela bem feita porque eu faço ela pra mim, ela é do fundo do meu coração. E teve uma meditação que eu acho que foi a meditação mais linda, assim, que eu já fiz em toda a minha vida. Eu não tenho essa meditação. E tem horas que eu falo, Dalvana, lembra essa meditação? É a única pessoa que eu faço, Dalvana, e ela, eu sei que meditação que foi essa, Luciana, mas eu não... E Dalvana, eu não consigo pegar o fio condutor dessa meditação, e ela eu lembro, sabe, eu lembro na hora de eu terminar da mensagem que a Dalvana me mandou, e aí a Dalvana esteve comigo durante esses anos todos de meditação. Então, um beijo, Dalvana, lembra dessa meditação,
por favor. E foi uma meditação mágica e eu não tenho ela, assim, não tenho ela na época que eu apagava as meditações. Não te fiz alguma pergunta? Não fez uma. Como que alguém que queira fazer o selfie do terapeuta comigo pode fazer? Então espera aí, que essa eu sou boa. Como que alguém que quer fazer o selfie do terapeuta com você, Dani, maravilhosa, linda, que... Eu amo pessoas midas. Amo, e você é uma delas. Que onde você coloca a mão, o negócio vira ouro. Como que pode fazer selfie do terapeuta com você? Então, a gente tem duas opções. Tá. Uma é ir para Chapecó, Santa Catarina. Eu faço em alguns momentos grupos, mas Chapecó, Santa Catarina, eu amo onde eu moro. Mas assim, é meio fora de... Geograficamente é meio difícil chegar lá, né? E é frio. É frio. Hoje estava 1 grau hoje de manhã lá. Então, essa é uma opção. E uma outra opção que eu tenho trabalhado se você quiser montar um grupo de colegas terapeutas, enfim, montar um grupo e me chamar para trabalhar com esse grupo. Eu estou trabalhando com períodos intensivos, né? Então, a gente faz um encontro online durante a semana, aí a gente faz intensivo de sexta, sábado e às vezes domingo, dependendo do tamanho do grupo, e depois a gente faz o encerramento online também, durante a semana seguinte. Então, dá tempo da gente trabalhar um pouco teoricamente, se conhecer, fazer o trabalho vivencial e encerrar o trabalho com todas as ressonâncias, com tudo o que acontece. Então, fica um trabalho bem bonitinho, né? E que dá para fazer em outros lugares do Brasil. Que rico, gente, faço. Vale muito a pena. Dani, quero te agradecer, muito importante a sua vinda aqui, sua vinda a Belo Horizonte. Você traz riqueza para as nossas terras de Minas Gerais. Muito, muito, muito obrigada de coração aí. Então, eu tenho que agradecer, é uma honra estar contigo aqui, para mim é uma honra estar contigo aqui. Aquela Luciana que eu conheci lá em Roma não é mais a mesma, Nunca. Essa é muito mais rica. Muito. E eu acho isso lindo, né? E tô muito feliz de estar aqui contigo, compartilhando esse momento lindo da tua vida, tá? E me sinto completamente honrada pelo convite. Obrigada. Eu falo assim, que é claro que tive todo o apoio, eu busquei terapia muito nova, sabe, Dani? Mas o Heranças Financeiras me salvou. Eu sou a pessoa mais transformada, mas eu também fiz 8 vezes, tá, o Heranças. Eu sou a pessoa mais transformada daqui lá. A menina de 2019, ela não existe mais, assim, é incrível. E o bom é isso, como que a gente pode transformar a nossa vida em 5 anos, assim. Eu falei disso nos stories, como que eu venho mais preparada, mais preenchida, mais leve, 5 anos depois. Muito orgulho disso. Obrigada. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, compartilha. Pessoal de Chapecó, um beijo para vocês. Comenta aí, quem tá chegando aqui pela Dani ou por mim, que não segue, já começa a seguir, já deu like, isso daqui é tudo muito importante. Fiquemos com Deus e até o próximo Papo de Herdeira.